Hoje nós vamos iniciar uma nova série nesse tema, alegrai-vos. E uma coisa interessante também da gente falar, nós estamos mudando o formato, na verdade voltando ao que era mais antigamente, que é a questão de 2 mensagens iguais por domingo. Então hoje de manhã e hoje à noite eu ministrarei a mesma mensagem. Por que a gente está fazendo isso? Só para vocês entenderem. Até uma questão de você poder convidar. A gente podia falar assim, chegar durante a semana e falar, gente, vai ter tal tema, tal mensagem, porque como a gente ficava 2 pastores pregando mensagens diferentes, a gente ficava às vezes sem graça de convidar um para amanhã, um para a noite, quem convida para quê? Então agora a gente já sabe, vai ser um pastor por domingo, pregando a mesma mensagem de manhã e à noite, e eu sempre lembro, e aqui eu vou dar, graças a Deus ele veio hoje, Marcos Vinícius, meu parceiro, meu irmão está aqui, porque quando a dona Dilamar vinha, e aí olhava para trás assim, não via o Marcos Vinícius, aí ela ligava já, ela podia já ligar, filho, vai hoje à noite que a palavra é para você, é coisa de mãe, Então agora você pode fazer isso, eu não quero trazer mensagem encomendada, graças a Deus ele está conosco, ele veio hoje, mas aí você pode falar, porque de repente você recebeu uma palavra, você sentiu aquilo arder no teu coração, você pode ligar para a pessoa e falar, cara, vai hoje à noite, vai lá porque a palavra é para você, vai lá porque Deus tem algo a te falar, nós queremos trazer de volta a turma, essa tem sido a nossa oração. Quem tem vindo domingo à noite sabe o que eu estou falando, domingo à noite tem estado bem vazio, e nós queremos trazer o povo de volta, então convide mesmo, mande a mensagem, mande o tema, pega lá nas redes sociais, convida as pessoas, nós queremos que vocês sejam abençoados pela mensagem, edificados, alimentados pela palavra de Deus. Então nós vamos começar esse tema, alegrai-vos. Hoje eu tenho esse privilégio e honra, mas embora o tema seja difícil, porque é alegria na tribulação. Alegria na tribulação. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui e ver o Ricardo, meu parceiro Ricardo chegado. Por quê? Porque se tem um homem que podia falar sobre alegria na tribulação, está aqui. Aí ó, você quer saber, você não precisa pegar da mensagem, quando no final do culto, conversa com o homem, você vai entender o que eu estou falando. O que é alegria na tribulação? Ricardo, você tem sido um exemplo para nós, você tem sido um referencial disso, de como você tem enfrentado toda essa situação. Alegria na tribulação, e a gente tem orado muito pela sua vida, muito, Deus tem feito milagre já, nós cremos nisso. Mas antes de falar sobre alegria na tribulação, eu queria fazer 2 considerações, antes da gente começar ou ir para o texto. A primeira, quando a gente fala de alegria na tribulação, a primeira é em questão de processo e propósito. A gente precisa entender o que é processo e propósito, porque a tribulação é processo, não é propósito. Só que só aguenta o processo quem entende o propósito. Só aguenta passar o processo que mói, que nos tritura muitas vezes, que dói, que machuca, mas só aguenta o processo quem entende o propósito. Quem consegue olhar lá para frente e enxergar o propósito final, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que onde Deus vai chegar, onde Deus vai transformar, só consegue ter alegria na tribulação quem entende o processo, ou quem entende o propósito. Aí você vai entender também o processo, que é para chegar no propósito, a gente vai conversar sobre isso. Por exemplo, a pandemia foi um processo árduo, um processo difícil, um processo que trabalhou com as igrejas, trabalhou com o comércio, trabalhou na economia, trabalhou no nosso caráter, trabalhou um monte de coisa, algumas perdas, alguns sofrimentos, e muita gente se abalou na pandemia. O quanto nós atendemos a questão emocional, quantos pastores, quantos líderes, quantas famílias sofreram nesse processo, que é um processo difícil, mas aí a gente precisa olhar e entender o propósito. Só passa bem pelo processo, só entende a alegria na tribulação, que é processo, quem conhece ou entende o propósito. Então a gente precisa focar nisso, focar no propósito. A outra consideração antes da gente começar é que tribulação não é castigo, tá? Precisa deixar muito claro isso, tribulação não é castigo. Embora às vezes são consequências de decisões que nós tomamos, são consequências de atitudes impensadas, de repente às vezes até pecado ou não, mas precisa ficar muito claro, tribulação não é castigo.
A gente vai olhar um pouco sobre isso também, porque a gente vai, estou passando por um momento difícil, Deus está me castigando, Deus é injusto, Deus não olha para mim, Tribulação, provação não é castigo, porque senão vai lá, vou ter alegria no castigo, vou estar lá rindo, né, bobo alegre no castigo, não é isso, a gente vai entender todo esse processo. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 textos, Tiago capítulo 1 e Romanos capítulo 5, se você puder, abre aí os 2 rapidinho e deixa um dedo já separado, porque eu quero mostrar para vocês, hoje essa mensagem tem os 3 pontos, como eu sou presbiteriano independente, são os 3 pontos, mas os 3 pontos dentro desses 2 textos, eu vou mostrar para vocês como é impressionante, mas como é legal, dentro desses 2 textos, tem esses 3 pontos, então eu quero que você acompanhe a leitura de Tiago, e ontem quem veio no culto do presbitério, de aniversário de 119 anos da nossa igreja, o pastor aqui começou a pregar sobre Tiago, e ele deu toda a introdução sobre Tiago, eu falava, Jesus do céu, e eu pensando, né, que o homem vem, prega bem, e aí eu falei, vou ter que pregar o mesmo assunto, e era exatamente o mesmo texto, falei, ai Jesus, agora me complicou, mas aí quando ele falou que ia pregar no capítulo 2, 3, 4 e 5, aí me aliviou, porque eu só vou usar o primeiro capítulo, mas, porque o primeiro capítulo de Tiago fala sobre alegria na tribulação, então, eu vou ler primeiro Tiago, mas tem aí os 2 textos, se você quiser acompanhar, Tiago capítulo 1, a partir do versículo 2 diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 1, 2, 3, o 4 e o 5. Agora se você pegar Romanos, capítulo 5, diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos das tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, o caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. O que eu quero fazer? Eu quero olhar para esses 2 textos, e eu quero mostrar para vocês como esses 2 textos falam exatamente a mesma coisa, porque o que nós vamos falar hoje, primeiro sobre perseverança, os 2 textos, e aqui a mesma expressão, o nosso sofrimento, a nossa tribulação produz perseverança, e a gente vai conversar sobre perseverança. Depois, olhando para os 2 textos, a mesma questão, trabalha em nós a questão do caráter. Então Romanos capítulo 5 vai falar que a perseverança produz um caráter aprovado. O texto de Tiago vai dizer que a perseverança deve ter ação completa, a fim de que nós sejamos maduros, íntegros, em nada deficientes, em algumas traduções, ou sem faltar coisa alguma. Ou seja, a nossa tribulação trabalha com o nosso caráter, a nossa tribulação trabalha com a transformação do nosso interior. E por fim, sabedoria. Tiago capítulo 1, versículo 5 ou 6, vai dizer, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Romanos capítulo 5 vai falar, porque Deus derramou o seu amor. Então você pode encarar a tribulação com esperança, essa esperança que produz um caráter aprovado, porque Deus tem nos acompanhado, e Ele derrama o seu amor, através do Espírito Santo que Ele nos concedeu. É disso que eu quero falar com vocês nessa manhã. Como que eu posso ter alegria na tribulação? Porque é entender o que Ele está trabalhando conosco. Perseverança, um caráter aprovado, e aí se a gente não dá conta, a gente precisa de sabedoria, Ele quer nos dar sabedoria. Nessa manhã nós vamos conversar sobre isso. Só para a gente entender, Tiago, que escreve essa carta, é o meio-irmão de Jesus. E aí quem veio ontem vai lembrar da introdução do pastor. Rapidamente eu vou passar, mas essa questão, porque tem 4 Tiagos na Bíblia,
aquele que foi decapitado, que era o discípulo, e esse Tiago é o meio-irmão de Jesus, foi o primeiro pastor da igreja de Jerusalém, aquele que comandou, que presidiu o concílio, é aquele que estava ali em Atos capítulo 15, dando aquela palavra de consolo, de paz. Ele era aquele que não cria no Senhor Jesus no começo, mas ao mesmo tempo, eu olho para o livro de Tiago, eu vejo como um cara que talvez por ser irmão de Jesus, é aquele que entendeu o que Jesus queria dizer, porque Tiago é um livro extremamente prático. Tiago não é um livro religioso, embora ele fale para os judeus que tinham sido espalhados, para os judeus da diáspora, como a gente chama. Ele era o pastor de Jerusalém e ele manda essa carta para falar com os judeus que tinham sido espalhados, num contexto de perseguição, num contexto de dificuldade, num contexto de extrema tribulação, e ele escreve um evangelho extremamente prático. O evangelho de Tiago é tão prático, ele escrevendo essa carta, que Tiago teve até dificuldade de ser inserido na Bíblia, no cânon. 300 anos depois, quando eles fecharam os livros bíblicos, muitos não queriam que Tiago entrasse. Primeiro porque essa questão de ser irmão de Jesus, e aí tinha essa discussão sobre ele. E segundo, porque ele fala da questão de fé e obras, e as pessoas não entendiam, porque a impressão que dava é que, então peraí, é sempre pela graça, não tem por obra nenhuma, mas ele vem dizer que a obra justifica e que a obra faz, a fé sem obras é morta, e como é que se explica isso? Tiago teve até dificuldade, mas o que eu quero dizer para nós hoje, para a gente entender essa questão de tribulação, falando em Tiago, e depois o apóstolo Paulo, então os dois autores desse texto, e a gente vai ler ainda Hebreus, o autor de Hebreus, 3 autores diferentes, falando sobre a mesma coisa, de uma maneira muito pastoral. Se você tem sofrido, se você tem passado dificuldade, se você tem enfrentado a tribulação, você pode sim encarar isso com alegria, porque Deus tem transformado alguma coisa no seu interior, porque Deus quer fazer alguma coisa no teu caráter, e a gente precisa olhar para esse processo de uma maneira diferente, porque tem um propósito vindo aí. É isso que tanto Tiago, pastoralmente, quanto Paulo, pastoralmente, quanto o autor de Hebreus, também pastoralmente, vai dizer para essa turma: aguentem, aguentem, aguenta o processo, porque tem um propósito no final. Aguenta o processo, porque Deus tem transformado alguma coisa no seu interior. Aguenta o processo, porque Deus quer mexer lá dentro. Deus precisa mexer lá dentro. E às vezes é só na tribulação que Deus mexe, às vezes é só na dificuldade que Deus mexe. Então, a primeira palavra para hoje é perseverança. Perseverança. Perseverança, porque toda tribulação na nossa vida tem a ver com processo, não tem jeito. E se é processo, a gente precisa aguardar. A gente não gosta muito de passar pelo processo. Passar pelo processo no momento da tribulação é difícil. E eu falo que eu já vim com uma ilustração pronta, porque eu passei por uma tribulação essa semana. 2 flamenguistas invadiram a minha casa com camisa do Flamengo na hora do jogo Corinthians e Flamengo. Olha a tribulação, olha a tribulação. Eu botei lá, o Jefferson e o Paulão chegaram em casa, a gente tinha combinado, vamos ver, vamos. E eu todo corajoso, porque o Corinthians ia jogar em casa, falei, vamos lá, vamos. E a ousadia, ousadia, alegria, a fé, aquela certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que se não vêm, e eu na fé, falo, pode vir, pode ir lá em casa. Vamos assistir o jogo com 2 flamenguistas, e tomamos 2 chocolates, 2-0 pro Flamengo, e os 2 tirando sarro na minha casa. Fui humilhado dentro da minha própria casa, minha mulher faz bolo para os 2 ainda, minha mulher faz bolo, pelo amor de Deus, isso é tribulação, gente, tribulação, isso é consequência de um erro. E ainda os caras me chamaram ontem tirando sarro, eu falei, vamos de novo, terça-feira, prepare que eu tenho fé. Não, mas, gente, a gente só encara o processo quando a gente entende o propósito, mas para isso precisa de perseverança. Perseverança. E essa palavra perseverança, se você está em Tiago, volta aí Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 32, e aqui eu falo, cadê o Guto? É o texto que o Gutão mandou esse texto para mim, falou, cara, olha esse texto aqui, encaixa. E eu falei, olha, porque a palavra aqui usada para perseverança é a mesma palavra usada em Romanos e é a mesma palavra usada em Tiago, essa ripomoné, upomoné, a palavra perseverança. E a ideia de Hebreus, a palavra perseverança tem a ideia de constância, paciência, firmeza, resistência. É justamente descrevendo a capacidade de continuar a suportar a dificuldade. Olha isso. Então, quando o autor de Hebreus
quando o apóstolo Paulo, quando Tiago está dizendo perseverança, ele está dizendo aguenta. Aguenta com paciência, mas não com passividade. Aguenta com uma esperança corajosa, ou com uma coragem esperançosa. Aguenta que isso vai passar. É isso que Deus está dizendo para cada um de nós nessa manhã. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. Aguenta, persevere. Está difícil, aguenta, perseverança. Ah, mas eu não dou conta. Já já a gente vai falar sobre sabedoria. Aguenta. Essa é a ideia de perseverança. Quando você pega Hebreus capítulo 10, ele vai dizer assim, ó, lembrem-se dos primeiros dias, versículo 32, Hebreus 10, 32, lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram do que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. O autor de Hebreus vem trazer a mesma ideia. Perseverem, aguenta firme. Meu querido, se você não está entendendo nada do que eu estou falando, presta atenção só nisso. Aguenta firme, perseverança. Nós precisamos de perseverança, nós precisamos resistência, nós precisamos aguentar firme na hora da tribulação, porque é um processo, e o propósito é o nosso alvo final, o propósito é o nosso objetivo. Eu fico lembrando da vida do Pedro e do Paulo. Você pega Pedro era aquele cara impulsivo, apaixonado, que prometia muitas vezes, mas não conseguia cumprir. Pedro é aquele que Jesus até falou, ó, quando você se converter, o dia que você se converter, você vai entender. Quando ele chega, Jesus falando da sua morte, ele fala, você não vai morrer não, eu não vou deixar, eu estou aqui. Ele fala, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Aí depois a gente pega Atos capítulo 2, o Pentecostes de Pedro pregando poderosamente, e Pedro depois falando assim, ó, aquelas conversões, 3.000 pessoas se convertendo com a pregação de Pedro. E aí você pensa, ele está pronto? Ainda não. Depois você vai um pouco para frente, você vai ver Pedro lá, né, discutindo ou pensando, Atos capítulo 10, quando ele tem a visão do lençol e toda aquela carne que era proibida aos judeus, e ele fala, não, eu não quero isso, e Deus dizendo, ó, vai evangelizar os gentios, fala com essa família, ele ainda sem entender direito, depois ele então fala para os gentios, está pronto? Ainda não. Você pega Gálatas, Pedro está lá junto com o apóstolo Paulo, conhecendo toda a igreja dos gentios, conhecendo o ministério dos gentios, e aí quando chega Tiago, pastor de Jerusalém, com a comitiva de Jerusalém, Pedro se afasta dos gentios e dá aquela de religioso. E a Bíblia fala que Paulo tem que chegar na cara de Pedro e confrontar Pedro. E ele olha bem na cara de Pedro e ele diz, acorda Pedrinho. Ele não falou isso, mas é mais ou menos isso. Ele tem que chegar, literalmente ele chega na cara, Paulo tem que confrontar Pedro, para falar, ô meu amigo, o que você está fazendo? Você estava com a gente o tempo todo, quando não estava a comitiva de Jerusalém, você estava com os gentios, comendo com os gentios, comunhão com os gentios, aí chegou o pessoal de Jerusalém, ele se afasta. É um processo, gente, é um processo, a gente não está pronto, Deus vai trabalhando no nosso caráter. Você pega o apóstolo Paulo antes Saulo, e aí lá perseguindo os cristãos, e aí Deus o derruba do cavalo, faz ele ficar cego, e aí trabalha na vida dele, e aí ele chega e fica 3 anos para olhar, para ver os discípulos, porque os discípulos não acreditavam. Quem falou que esse cara se converteu? Depois de 3 anos ele parece somente a alguns, inclusive Tiago, de novo Tiago aparecendo, ele fala com um pastor, aí ele vai para o deserto, só depois de mais 13 anos, ele começa o seu ministério. Gente, quem está disposto a perseverar?
Quem está disposto a esperar tanto tempo? Hoje nós vivemos uma geração imediatista. Nós queremos tudo para ontem. Nós queremos um milagre para ontem. Nós não queremos orar e esperar o tempo de Deus. Talvez se fosse na geração de hoje, um jovem como Paulo ia falar assim: eu não vou esperar tanto tempo. 3 anos para conhecer a liderança de Jerusalém. Depois mais 13 anos para estudar. Para depois começar. Não, eu não quero, eu quero começar logo. Eu quero trabalhar, eu estou com vontade, eu quero fazer. Nós não estamos acostumados a esperar. Persevere, querido. Ah, mas eu já estou vivendo isso há tanto tempo, pastor. O senhor não sabe o que eu estou passando. Você não conhece a minha história, você não sabe da minha luta, você não sabe há quanto tempo eu estou vivendo isso. Realmente eu não sei. Mas a palavra de Deus diz para você: persevere. O tempo é dele, persevere. Perseverança, aguenta, fica firme. Quando nós olhamos hoje para situações, perseverança, nós precisamos de tanto isso. Você olha para questões relacionais, casamento. Antes a gente falava, os casamentos duravam. Hoje você conheceu uma pessoa, pô, casou legal, daqui a pouco você encontrou, não está mais. Os casamentos duram tão pouco. As pessoas são imediatistas, querem casar logo. E depois é o primeiro embate, é o primeiro problema, a primeira dificuldade, as pessoas se largam. Antigamente eles falavam que a média de duração de um casamento estava em torno, depois que já tinha diminuído, uns 7 anos. Hoje eles estão falando em 3 anos e meio a 4. A média. E você sabe algumas histórias de pessoas que têm há menos tempo. A gente fala na questão do trabalho. Quantas pessoas falam assim: eu quero sair do meu trabalho, eu quero sair do meu emprego, por quê? Porque eu estou sofrendo perseguição, porque estão pegando no meu pé, por causa disso. Aguenta. Jovens hoje que começam a trabalhar: não aguento esse trabalho, estão pegando pesado demais, isso aqui não dá, isso aqui não é porque eu tenho habilidade para isso, eu não quero fazer isso. Aguenta, perseverança. Nós precisamos de perseverança. Perseverança nos relacionamentos. Quantas pessoas quebram amizades, se afastam de pessoas queridas, perdem relacionamentos, porque você, ele me machucou, ele falou, descobri alguma coisa que ele falou. Perseverança, vai conversar. É duro, gente. Se a vida fosse fácil, não é. Se a vida fosse fácil, largava tudo. O evangelho é loucura justamente por causa disso. Nós não somos como o mundo, nós não fazemos o que o mundo faz, nós não quebramos uma amizade na primeira decepção, na primeira frustração. Nós investimos em relacionamento, nós lutamos por relacionamento, mas quantas pessoas desistem facilmente? Não confio mais nele, quebrou minha confiança, não quero mais saber. E aí a gente tem aquela falácia de, não, eu perdoei, mas não sou obrigado a me relacionar. Não é assim que a gente fala? Não, eu perdoei, está perdoado, mas eu não sou obrigado a me relacionar. Eu perdoei, mas eu não preciso ser melhor amigo de novo. Se Jesus ouvisse as nossas orações. Porque na oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou a orar, a gente ora: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores ou a quem nos tem ofendido. Se Jesus nos perdoasse assim, né? Eu te perdoei, mas eu não preciso me relacionar mais com você. Eu te perdoei, mas não vem querer ser melhor amigo de novo. Eu te perdoei, mas não vem orar por um milagre, porque eu não quero saber. Eu te perdoei, agora você quer mudar de emprego, está pedindo para mim, né? Se Jesus ouvisse as nossas orações. Perseverança. Nós precisamos aprender a perseverar. É só na perseverança que nós alcançaremos o propósito de Deus para a nossa vida. É só na perseverança que nós alcançaremos o resultado final. É só na perseverança que Deus transformará o nosso caráter. A segunda palavra que eu quero trabalhar com vocês hoje então é caráter. Se a primeira é perseverança, a segunda é caráter. Por quê? Porque quando a gente passa por tribulação, por que Tiago, por que Paulo, por que o autor de Hebreus vai falar que a gente pode encarar isso com alegria? Porque a gente precisa mudar o foco, de onde a gente está enxergando, e a gente precisa olhar o que Deus está fazendo aqui dentro. O que Deus está fazendo aqui dentro. Por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabe aquele texto que fala: todas as coisas cooperam para o bem? Todo mundo sabe esse texto, né? E a gente gosta desse versículo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E fala: olha que legal, tudo coopera para o nosso bem. E o 29?
A gente tira o versículo do seu contexto e a gente esquece que a Bíblia está interligada. A gente não pode separar. E o 29 vai dizer: aqueles que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, todas as coisas cooperam para o nosso bem, desde que, versículo 29, a gente seja mais parecido com Cristo. Ele está transformando o nosso caráter para sermos mais parecidos com Jesus Cristo. A gente interpreta o 28, todas as coisas que operam para o nosso bem, sempre naquela: Deus vai te dar o melhor. Eu bati o carro, porque Deus vai me dar o melhor. Eu perdi o emprego, porque Deus vai me dar o melhor emprego. Eu estou com um problema na casa, não, porque Deus tem uma casa melhor para nos dar. A gente sempre pensa assim. Querido, o 29 vai dizer que você está sendo transformado à imagem de Jesus Cristo. E se essa tribulação que você tem enfrentado te transformar mais parecido com Cristo, isso é para o teu bem. Porque esse é o propósito final das nossas vidas: trazer glória ao nome de Deus através da nossa vida. Então o foco não é olhar para o outro, o foco não é olhar para o problema, o foco não é olhar para a circunstância, o foco não é olhar para quem está me machucando, quem está me ferindo, o foco não é para olhar para o patrão que está me perseguindo, o foco é olhar aquilo que Deus tem feito no meu coração, aquilo que Deus quer fazer no meu caráter, no meu interior, é olhar para dentro de mim e falar: Deus, o que o Senhor quer mudar aqui? Inclusive Tiago vai continuar falando isso no primeiro capítulo, quando ele vai falar do diabo. E o pastor ontem também falou sobre isso, que a gente tem a tendência de olhar para o diabo. A vida está difícil, o diabo me passou a perna, o diabo preparou a armadilha e eu caí, o diabo fez isso e aquilo. A gente precisa tirar o foco do diabo, das pessoas, quem está me perseguindo, meu cônjuge que está me machucando, o fulano de tal que me persegue, o meu patrão que é um incrédulo miserável, não sei o que. A gente tira o foco das pessoas e bota o foco naquilo que Deus quer fazer no teu caráter, porque a transformação é interior, a transformação é no seu coração, isso é entender o propósito. E queridos, por favor entendam, eu não estou trazendo uma mensagem humanista. Esse púlpito é e sempre será cristocêntrico. Então é sobre Jesus Cristo. Mas se eu estou falando dessa específica tribulação, dificuldade, posso falar, é sobre você a história. É sobre você. Não é sobre quem está te machucando, não é sobre quem está te ferindo, não é sobre os dardos inflamados do inimigo que às vezes chegam na nossa casa, mas tira o foco do dardo inflamado, tira o foco do cramulhão do capeta, tira o foco de quem está te machucando, foca no teu coração. O que Deus quer fazer no teu caráter? Isso é transformação, porque o caráter é diferente de reputação. Reputação é o que a gente quer manter, que todo mundo está olhando, o que as pessoas veem sobre nós, o que as pessoas falam sobre nós. A Bíblia não fala de reputação, embora claro que a gente vai dizer, se você trabalhar no caráter, a tua reputação vem. Aqui a gente está falando de caráter. Caráter é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Caráter é aquilo que só Deus conhece, é o coração. O Ariovaldo Ramos tinha aquela frase que coração é terra que só Deus passeia. Porque aquilo que está no teu coração, na tua mente, nem o teu cônjuge sabe muitas vezes. Teu pastor não sabe, teu líder de célula não sabe, teu discipulador não sabe. Tem coisa que é só Deus que conhece, aquilo que está lá no profundo do teu coração. Isso é caráter. E é isso que Deus quer transformar no momento de tribulação. Ele quer lá no fundo do teu interior. Por isso que o autor de Hebreus vai dizer que a palavra de Deus é como aquela espada de dois gumes, que ela rasga dos dois lados, e ela rasga até o profundo, que ela é capaz de dividir corpo, alma e espírito, medulas juntos, e ele discerne as intenções do nosso coração. É mais daquilo que você está pensando, é aquilo que você está intencionando. Deus conhece. As tribulações às vezes chegam na nossa vida porque a gente quer literalmente, ou Deus quer literalmente trabalhar com o nosso interior, trabalhar com o nosso caráter e nos transformar à imagem e semelhança dele, cada vez mais parecido com ele. Quando você olha para o texto, tanto de Romanos capítulo 5, quanto Tiago capítulo 1, ele vai falar, eu só consigo imaginar Jesus, alguém maduro, íntegro, em nada deficiente, características do próprio Cristo. Por isso que Tiago falava, você pode entender com alegria a tribulação, porque ela está te transformando em Jesus, pequenos cristos, cristãos, para espalhar
para espalhar aquilo que nem precisa focar no testemunho. Tem gente que fala assim: eu estou passando por essa tribulação, mas um dia eu vou dar testemunho, um dia eu vou falar do que eu passei. A gente já quer focar no testemunho. Não foca no testemunho, foca no teu caráter e aquilo que Deus quer fazer no teu coração nesse momento. E por fim, a última palavra é sabedoria. Sabedoria, porque se você é como eu, nos momentos de tribulação eu olhava para Deus e falava: Deus, eu acho que eu não vou dar conta. Eu acho que eu não vou dar conta. Quando a gente passa pelo deserto, quando a gente passa pelo olho do furacão, quando a gente está no meio da fornalha 7 vezes aquecida, a humanidade grita, porque é na tribulação que a gente conhece o caráter da pessoa. É no momento da tribulação que a gente se revela. Quando está doendo é que a gente quer gritar, quando está doendo é que a gente quer espernear, quando está doendo é que a gente quer machucar as outras pessoas. Que nem cachorro ferido, né? Já tentou ajudar cachorro ferido? O cachorro está ferido, está lá, você vai ajudar, você vai chegar com remédio, você vai chegar com cura. O que ele faz? Te morde. Porque muitas vezes na tribulação que a gente conhece o caráter da pessoa. E na tribulação eu virava para Deus e falava: Deus, eu não vou dar conta. Eu não aguento. É por isso que tanto Romanos quanto Tiago, ele vai falar: se alguém tem falta de sabedoria, parece que ele já sabia. Ele já sabia que a gente ia orar assim. Ele já sabia que a gente ia dizer: não consigo. Ele já sabia que a gente ia dizer: Pai, eu não tenho força para isso. Pai, eu não vou aguentar passar por isso. E talvez você tenha entrado por aquela porta hoje, pensando isso: eu não dou conta. Eu não estou aguentando mais. Eu não aguento essa situação, eu não aguento essa dificuldade, eu não aguento essa tribulação. Deus está dizendo: peça sabedoria. Ele a todos dá livremente, Ele quer te derramar. Ele fala, Romanos capítulo 5, Ele já derramou o Espírito Santo sobre a sua vida. O Espírito Santo está dentro de você, Ele quer te fortalecer, Ele quer te capacitar. Sabedoria. E outra, gente, sabedoria é diferente de conhecimento. Tá? Sabedoria não é conhecimento intelectual. Sabedoria não é saber todos os versículos da Bíblia. Sabedoria não é saber profundamente teologia. Sabedoria não é saber todas as respostas. Sabedoria é você conseguir aplicar o seu conhecimento no teu cotidiano, no dia a dia. Isso é sabedoria. Por isso que tem muita gente simples, mas que é sábia, porque toma as decisões corretamente, segundo o Espírito Santo de Deus. Sabedoria tem a ver com princípios e valores. Sabedoria tem a ver com conhecer o caráter de Jesus Cristo. Sabedoria tem a ver com saber e fazer o que é certo, mesmo muitas vezes não querendo aquilo. Sabedoria não é saber todas as respostas. Sabedoria não é conhecimento intelectual. Sabedoria é saber aplicar no dia a dia aquilo que a palavra de Deus diz. E aí, se você é como eu, você vai falar: puxa vida, então eu preciso de sabedoria. E é isso que Tiago fala: se alguém tem falta de sabedoria, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Ele está aqui de braços abertos, Ele está dizendo: eu tenho sabedoria para derramar sobre vocês, eu já derramei o meu Espírito Santo, Ele é aquele que vos fará lembrar. Abre a tua boca que eu encherei, pode falar, eu estou com o Espírito Santo pronto para ser derramado sobre vocês, para dar sabedoria, para você enfrentar essa tribulação. A questão é que a gente não pede. Quando a gente está na tribulação, quando a gente está na dificuldade, a gente quer ficar no nosso canto, mordendo quem chega perto. A gente quer ficar no nosso canto lambendo as feridas, e aqueles que chegam para trazer um remédio, para trazer cura, para trazer um alento, a gente muitas vezes machuca, e machuca as pessoas que estão mais próximas da gente. Por isso que Deus está falando, é sabedoria, a gente precisa de sabedoria, a gente precisa de muita sabedoria para encarar os problemas da vida. A gente precisa de muita sabedoria para cantar, como nós cantamos aqui. Eu não sei se vocês prestaram atenção: em todo tempo tu és bom. Em todo tempo tu és tão bom. Será que a gente consegue cantar isso? É fácil cantar isso quando está tudo bem. É fácil cantar isso quando Deus virou a nossa sorte. É fácil cantar isso quando Deus nos resgatou, nos transportou do reino das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado. E a gente fala: puxa vida, agora eu estou vivendo bem, agora eu estou vivendo em prosperidade. Mas enquanto a gente está no processo, enquanto a gente está no meio da tribulação, no meio da dificuldade, enquanto a gente está dentro da fornalha, será que a gente consegue cantar: em todo tempo tu és bom, tu és fiel em todo tempo?
A gente precisa de sabedoria, gente, para cantar isso. Mas essa é a manhã para você assumir essa postura. Essa é a manhã para você chegar diante de Deus e falar: Deus, eu quero perseverar. Eu quero, mas eu preciso da tua ajuda, Deus. Eu não sei. Eu quero saber o que o Senhor quer fazer no meu caráter, qual é a transformação que o Senhor quer fazer no meu interior, mas eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui à frente. Eu quero só concluir. Pode botar o último slide. Eu quero só concluir dizendo para você: persevere. Eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei o que você tem lutado, eu não sei qual é o teu deserto, eu não sei qual é a tua dificuldade. Mas eu digo para você: aguenta. Aguenta, porque o Senhor está fazendo algo no teu caráter. Aguenta, porque algo está sendo transformado, e a transformação é interior. Não é sobre a outra pessoa, é sobre você. Não olhe para a circunstância, não olhe para quem tem te machucado e te ferido, não olhe para quem tem te perseguido, mas volta o foco agora para o teu coração e para o teu interior. E perceba o que Deus quer fazer no teu caráter. Porque a gente só consegue entender a alegria na tribulação quando a gente consegue olhar o quadro todo. A gente só consegue cantar que Deus é bom e tão bom. A gente só consegue cantar a bondade de Deus no meio da tribulação quando eu entendo o propósito, que é Deus querendo transformar o meu caráter semelhante a Jesus Cristo. Só que isso dói, gente. Isso dói. Mas eu consigo ter um pouco de alegria em meio à dor da tribulação, em meio à provação. Eu só consigo ter alegria em meio a tudo isso quando eu consigo olhar para o propósito final. É Deus mudando aqui dentro. E olha que quando o Tiago fala de provação, é a ideia de multiforme ou multicolorida. É todo e qualquer tipo de tribulação. Todo e qualquer tipo. O pastor Antônio falou até da paleta de cores, né? É literalmente multicolorida a palavra. É a ideia assim: desde doença, desde tentação, desde dificuldade financeira, desde perseguição, todo e qualquer tipo de tentação e provação, você pode colocar nesse bolo aí. E ele diz: tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações, porque a prova da nossa fé produz um caráter aprovado. E ele vai usar a palavra teleios, que é perfeito, completo, que é usada para Jesus Cristo, o único que passou perfeito e completo nessa terra. Deus está transformando um caráter aprovado na igreja, com toda essa tribulação. Deus está transformando um caráter aprovado num marido, numa esposa, num filho, num servo, num patrão. Deus está trabalhando e está produzindo um caráter aprovado nos cristãos, para que a gente saia por aquela porta sendo sal da terra e luz do mundo, e tendo alegria no meio das dificuldades. Então você pode ficar de pé, e nós podemos cantar assim, encerrando esse culto, cantando ao Senhor que Ele é bom em todo o tempo. Quer dizer, era essa aqui? Era essa. Eu já estou aqui, se vira nos 30. Então, nós podemos encerrar cantando literalmente que Deus é bom em todo o tempo. Vamos lá. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão
mesmo diante da tribulação, a bondade do Senhor. A bondade do Senhor está sobre a sua vida. Não interessa o que você tem passado. Se renda ao Senhor. Se renda ao Senhor nessa manhã. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Será que a gente pode repetir? Vamos repetir. Tua bondade me seguirá, Repita que a bondade do Senhor. rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, tu és fiel, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Deus, toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Obrigado porque o Senhor é sempre bom. Em todo tempo o Senhor é tão bom, Pai. Porque em meio às tribulações o Senhor é fiel e permanece fiel. E a tua bondade nos acompanha mesmo diante do deserto, mesmo dentro da fornalha. O Senhor é fiel em todo tempo. Pai, por isso nós podemos nos alegrar em meio às dificuldades, porque o Senhor tem produzido em nós um caráter aprovado, um caráter semelhante ao Senhor. Pai, mas para isso nós precisamos da Tua sabedoria. Fala conosco, ó Deus, nos enche da Tua graça, nos enche de força, porque está difícil, está doendo. Tantos irmãos aqui passando por lutas, por dificuldades, dizendo para o Senhor: Pai, está doendo, Pai, eu não vou aguentar, Pai, está difícil de passar por essa. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor conforte os corações, fortaleça os corações, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu clamo a Ti, ó Pai, que o Senhor nos dê da Tua graça e da Tua sabedoria, em nome de Cristo, e para a Tua honra e para a Tua glória. E que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, esse amor que não nos deixa, esse amor que não nos abandona, esse amor que é bondoso, e a capacitação do Espírito Santo, e a sabedoria do Espírito Santo que é derramado sobre nós, esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus relacionamentos, sobre o teu emprego, sobre a tua família, não só agora, mas até a volta do Senhor Jesus e por toda a eternidade, para a honra e glória dEle, em nome de Cristo, amém e amém. Que Deus te abençoe, querido, em nome do Senhor Jesus.